Já estou pronto aqui aguardando. Boa noite para todos. Estou aqui, já conectado com todos, esperando o início. Já estou vendo algumas pessoas entrando e vou aguardar a convidada especial que deve entrar já. Assim que ela entrar aqui, eu vou conectar. Algumas coisas eu quero deixar bem claro. Aliás, essa sala que eu estou aqui agora é uma sala meio adaptada. Eu vou terminar uma coisa que está dando um pouco de eco. E eu estou aqui prontinho. Eu já vou começar fazendo alguns comentários importantes, porque essa live eu preciso deixar bem claro. Eu queria que a Luciana entrasse logo aqui, mas ela já sabe que nós combinamos antes que o nosso objetivo aqui sempre é procurar esclarecer aquele sentimento. Já chegou aqui, estou esperando você, já estou aqui esperando você, Lu. Estou esperando você entrar aqui. Está aqui, visualizar. Estou aqui já. Cadê você? Está conectando. Tudo bem? Tudo bem, e aí? Alegria. Legal. Todos nós reclusos em casa, né? Somos reclusos. Pois é. Você está me ouvindo bem? Está me ouvindo Super bem? bem. Tá Sim, bom. sim. Tô bem. Porque eu estou sem fone de ouvido, eu consigo te ouvir super bem. Mas estava falando que estamos todos reclusos em casa. Isso é o mundo inteiro, não tem outra solução. Não tem. Hoje em dia, a regra é ficarmos reclusos e no meio médico já se divulga isso com frequência, que a regra é exame, testes para todo mundo. Se todo mundo conseguir fazer testes precoces para ver se é um portador ou não, com certeza nós poderíamos, porque não existe teste para todo mundo, esse é o grande problema, já diagnosticar quem já teve contato, quem não teve contato. Então, se você já for uma pessoa que teve um contato e é imune, pode trabalhar, vai sair de casa. Nós mesmos na clínica já providenciei alguns testes, me preparando para o retorno, para ver se as meninas que trabalham comigo podem fazer os seus testes e se eu tiver ela imune, ela poderá trabalhar com conforto, não haverá problema nenhum. Se por acaso conseguir uma visita aqui, eu estou aqui com uma netinha, estou com duas netinhas aqui, porque é no ambiente doméstico, porque dentro dessa, olha aí, ó, faz parte. Você tem as suas crianças, eu tenho minhas netas aqui. E resolveu, pode passar aqui. Eu deixei meus netinhos de visita lá com o papai. Mas aqui normalmente não é o momento que elas costumam ficar dentro pela casa, mas hoje resolveram participar diretamente. Mas como estamos num ambiente confortável, vale tudo aqui, um ambiente familiar. Mas só complementando essa parte do momento que nós vivemos agora, se nós conseguirmos fazer exame para todo mundo, que é uma coisa impossível em qualquer lugar, não conseguimos comprar testes, os testes rápidos também têm controvérsia se os resultados são fidedignos ou não, estamos providenciando. Isso vai ajudar bem. Os países que conseguiram fazer os testes precocemente, como a Coreia e alguns outros, estão conseguindo minimizar as complicações. E parece que hoje em dia existe uma tendência a liberar um pouco mais. Hoje mesmo, a Associação Americana de Reprodução, a ISRM, e aqui a nossa SBRA, estão relaxando um pouquinho para voltarmos ao tratamento, porque está muito difícil isso tudo. E eu estava conversando aqui antes de você entrar propriamente, falando qual que é o espírito desse nosso bate-papo. A nossa conversa aqui não tem um objetivo de entrar em detalhes puramente financeiros, valores, falar de profissional, se gosta de um ou gosta de outro. Não é o nosso objetivo. A estrela aqui é você, Luciana. É você que, de peito aberto, se propõe a mostrar que a ovorecepção, a ovodoação, é um processo que consegue engrandecer a maternidade a um nível tal que não faz nenhuma diferença da onde vieram os ovos. A maternidade é uma coisa muito mais elevada do que o óvulo.
Com algumas eu falo até, quando você vai à praia e a água do mar é salgada, você sabe que os rios desembocaram água doce, mas não faz a mínima diferença no gosto da água, é salgado do mesmo jeito. E o óvulo Claro. passa a ser uma parte tão pequenininha na maternidade que os encantos da maternidade não vale. Não vale o óvulo, não tem um valor muito pequeno. Eu já falo isso de você, que você sempre manifesta esse seu pensamento e que eu também corroboro com ele, porque a minha vivência com mulheres doadoras e receptoras há algum tempo, muito tempo. E não há ninguém até hoje que teve um sentimento diferente do que esse que você sente. Portanto, assim, eu acho muito bom e eu estou até preocupado porque não para de chegar perguntas, não vamos dar conta de tudo. A mim também. Não vai. Não É vai. verdade. Mas até já estou me antecipando e se houver oportunidade, ou depois você responde diretamente, chega para nós, vou deixar um e-mail para que mande para mim, para não te incomodar, eu repasso, ou fazemos um segundo turno para que as pessoas tenham mais liberdade de perguntar. E até deixa desse e-mail que eu vou depois falar no final, mas já vou falar já agora, que é o saúde@ipgo.com.br, saúde@ipgo.br, que pode mandar o e-mail, eu repasso para a Luciana e depois a gente pode ou responder por e-mail, ou se vocês expressarem um desejo de fazer um segundo tempo dessa live, olha, a gente acha muito bom, eu gosto de fazer live, eu gosto desse contato com as pessoas, ainda mais nesse momento que eu estou carente de contato com as minhas pacientes. Não pelo meu desejo, pelo momento agora, que eu estou carente de trabalho. Quando digo isso, aliás, eu comento aqui, na verdade, eu estou trabalhando muito mais, porque me organizar para fazer as consultas online que a gente tem feito, exige alguns cuidados e novidades, né? Cada dia uma novidade que aparece do Covid-19. Novo tratamento, novo exame, então eu tenho que ficar muito atento para ver como eu vou tranquilizar as pacientes, como eu vou deixar elas à vontade, tranquilizar as minhas meninas do consultório, que eu prezo muito, porque elas tenham saúde, elas têm a família delas, não posso colocar ninguém em risco, nem elas, nem eu. Então, eu estou com tantas perguntas aqui, na verdade, eu não sei nem como eu vou começar, mas eu vou fazer uma pequena introdução, porque já vieram algumas perguntas e você me deu liberdade de falar de idade de você, né? Embora as pessoas tenham certeza que vão tomar um susto quando eu falar da sua idade, vão achar que eu estou blefando, mas você me deu o direito de falar e foi perguntado, você não pode falar. A Luciana, nesse momento, ela tem 48 anos e eu sei que já perguntaram lá, e eu vou até me antecipar com essa resposta, porque já foi comentado. E vou Na verdade, eu completo 48 em outubro. Eu tenho 47, completo 48 esse ano, mas 48. Mas quem escreveu 48 foi você. É verdade. Não fui eu que comentei essa gafe. Você vê? Não, mas na gafe não, eu não sou 48, eu falo o ano. Tá bom, então aqui. Então eu vou deixar que a gafe não foi, eu estou só repassando. Não é gafe não, foi eu que falei, gente. Eu tenho 48 anos, eu falo para todo mundo que tem 48. Tá bom. Então, e ela ganhou as meninas quando tinha 45 anos. Então, eu selecionei algumas perguntas aqui, que você já me mandou aqui algumas que você recebeu, e eu também já tenho algumas que eu selecionei aqui. E vamos fazer uma pergunta assim. Me diga, responda para ela, quantos tratamentos você fez antes de aceitar a ovulação? Como foi? O que você fez antes de decidir por isso? Tá. Bom, primeiro, a maternidade não estava na minha cabeça, não estava nos meus planos, e eu falava para todo mundo que eu nasci para ser tia. Então, o meu sonho era trabalhar e ganhar uma casamento. Era isso que eu queria. Deixa eu fazer uma pergunta. Um minutinho só. O som está muito ruim para mim da sua voz. Será que as pessoas que estão nos ouvindo estão ouvindo você? Porque eu não estou ouvindo muito, está cortando muito. Então, peraí que eu vou tirar. E eu falo, vejo o seu exemplo para ficar melhor. Ficou melhor? Parece, vai continuando, vamos falando. É um papo informal, então a gente pode interromper para essas pequenas coisas sem problema nenhum. Tá. Então, eu vou falar mais perto para ver se resolve.
Olha aí, ó. Tô ouvindo a imagem ruim também, uma tá ouvindo bem, som ruim. Eu tô Tá, só seguindo porque eu quero que eles escutem bastante. tá. E, mais, Então vamos lá. Eu vou e, falar mais alto e ver se vai e, eu vou, melhorando. e eu vou perguntar Melhorou. aqui, e a voz minha do Dr. Arnaldo, vocês estão ouvindo bem ou não? A Andrita falou que melhorou, ficou bem melhor. A Aninha sim. Então, a ele falou que está ruim. A Aninha deu um positivo. Falando perto é melhor. Falando perto é melhor. Melhorou. Então, vamos Então tá seguir bom. assim, Tô então. bem pertinho. Mas está dando eco. Será que é minha voz está dando eco? É? Deixa eu ver, espera um Às vezes pouquinho. um tá muito alto, eu pode dar reflexo de altura, pode dar um retorno. Bom, vamos lá. Vamos indo. Continue Tá, reclamando se estiver ruim. Vamos lá. tá. Qualquer coisa o pessoal vai avisando e a gente já corrige. Então, assim, eu não tinha um sonho de ser mãe. Eu queria trabalhar, ser uma profissional bem-sucedida no Brasil, e consegui. E com 40 anos eu conheci meu marido no Brasil, ele não é brasileiro. E aí veio a oportunidade de eu morar fora. Continuei sem sonho nenhum ainda. Na época eu brinquei com ele, eu falei, olha, por que você está me procurando? Porque se for para construir família, não sou eu. Eu quero viajar, quero curtir minha vida. Não, não, eu também não. Ele tinha na época 45 e eu estava com 40. Depois, 2 anos passaram, eu estava nos Estados Unidos e a gente pensou, por que não? Né? E nesse por que não, eu fui ver, a gente foi fazer alguns exames. Eu estou aqui, ó, você não tem fone, porque tu não está reclamando muito, no Peraí, mudo. você quem? Eu ou o senhor? A Eu luz tenho. está com eco. Sou Márcio usando o Insta do meu marido. Eu tô Melhora o com som ela. com fone. Ixi, estamos no grupo. A minha voz ninguém está reclamando pelo jeito. É da minha, então? Então me dá um minuto. O senhor vai falando que eu vou pegar um fone de ouvido com fio, Tá tá? bom. Um minuto. Você Enquanto o senhor tem vai um falando. paciente. Doutor, abaixa o som dela. Será que é isso aqui, então? Será que Se se o eu senhor abaixar o abaixar o... som dela, melhorou? O Talvez eco isso da vai voz ficar porque ele vai dela. ficar dando um eco. Melhor Que eu sem tô fone de ouvindo eu ouvido, falando ela no está seu... com. Tô Eu acho que ouvindo é bem porque eu assim. abaixei o som de voz, melhorou. Deve estar com eco. Não tá Doutor, com coloca o seu eco. microfone no mudo. O microfone no mudo. É, o Dá para ouvir a gente. Tem que baixar o som dela, que o som da luz está dando eco, mas agora não está dando mais. Abaixei o som. e aí, gente, melhorou? Melhorou. Baixa o som dela, Melhorou, doutor. Já baixei, melhorou. né? Doutora, baixa o som. Agora os dois sons estão bons. Perfeito. Então, a gente continua. Ah, Beleza. Então, e aí com 42 anos, eu falei, ele, por que não? Eu morava em Atlanta, e ele, tá bom. Aí a gente foi fazer um exame em Atlanta, e aí eu descobri que eu tinha baixo é, a quantidade de óvulos. Na época era 0,6%, que já era baixo. E lá já me disseram da ovodoação. E naquele momento eu não aceitei. Se reduzir. Só um minutinho, doutor. Os dois precisam de fone. Espera que eu vou pegar um fone de ouvido com fio. Um minutinho, por então eu favor. também vou pegar. Peraí, espere aí. Então, bora. Vocês estão se divertindo com a gente, eu acho. São coisas da tecnologia. Hoje nós tivemos um congresso também que deu problema. Mas olha, é a primeira vez que acontece isso, viu? Bom, vamos esperar agora voltar. Eu estou ok. Voltando. Tchan, tchan. Vamos ver. E aí? Para mim está excelente. E aí, pessoal? Melhorou?
Bom, Bora lá. Então, estão aumentando, Benício. Então, eu descobri que eu tinha baixa reserva ovariana, eu tinha 0,6, e em Atlanta me falaram isso, que o problema seria meu. E nesse momento, o meu marido falou, bom, se a gente quer, a gente vai tentar tudo. Então, tá ótimo. E aí passaram-se, nesse momento a gente começou a fazer tratamento. Então, eu fiz inseminação artificial, fiz 2 ou 3 em Atlanta. Não deu certo e foi uma coisa que na época, hoje eu vejo que eu perdi tempo, porque o tempo é implacável com a gente, né? Eu estava com 42 anos e se eu tivesse tido as informações que eu tenho hoje, muito provavelmente naquele momento eu teria começado a fazer o processo de ovodoação. Porque eu perdi 3 anos e cada vez que passa um mês a gente vai perdendo mais óvulos. E eu não tinha noção disso, eu não tinha informação, não tinha nada. E eu acreditava que como a gente precisa de um óvulo e eu tinha 0,6, então eu tinha chance, óbvio, né? A gente não pensa, não tem outras informações e ninguém fala sobre isso. Então eu fui deixando e fui buscando, até que eu tive uma indicação, fui no Brasil, tive a consulta e aí foi-me dito, Luciana, não tem jeito, é ovodoação. Então, a partir daí, eu falei, tá bom, eu só não vou aceitar de primeiro momento, porque se eu preciso de um óvulo, e já tinha baixado, tá? Já estava 0,3, acho, que quando eu fui começar a fazer no Brasil. E se eu preciso de um óvulo, eu vou tentar com o meu óvulo para eu tirar esse sentimento ruim do coração de tipo, amanhã eu faço a ovodoação sem tentar com o meu e eu vou ver que de repente eu poderia ter tentado, ficar com uma angústia comigo. Então eu quis fazer uma fertilização in vitro com os meus próprios óvulos. O resultado disso foi um fracasso. Fracasso que deu tipo um óvulo meio, não deu para fazer nada. Simplesmente fiz tudo o que tinha que fazer e não disse. E não aconteceu nada. Depois disso eu comecei a fazer, depois demorou um ano para eu aceitar a doação, para eu começar a digerir tudo isso, tentar buscar informação que eu não encontrava. E aí escolhi uma doadora. Com essa doadora eu tive 4 embriões, eu implantei 2 de uma vez que não deu nada, num setembro. Depois passou em março, eu implantei os 2 últimos que eu tinha e para mim eu já estava exausta e seria tipo a última cartada. E não deu certo. Na verdade, deu certo e eu tive um aborto clínico. Então, foi frustrações após frustrações. Depois, por último, meu marido falou, Luciana, você nunca engravidou na vida. Se você engravidou, então vamos tentar mais uma vez e se a gente não conseguir, a gente desiste tudo. E aí a gente escolheu uma outra doadora e com essa doadora, na primeira, deu certo. E aí vieram meus lacinhos de fita. Então, assim, eu fiz adoro. 3 inseminações artificiais, uma fertilização in vitro com meus óvulos, 2 fertilizações in vitro com uma doadora que não deu certo, e mais uma fertilização in vitro com uma segunda doadora, que deu certo na primeira, e eu ainda tenho 4 embriões no Brasil, né, congelados. E é isso. Então, foram essas quantidades de tratamento que eu fiz. Deixa eu fazer alguns comentários que são importantes. São coisas que são muito verdadeiras e devem ser comentadas para que todos escutam. É muito interessante quando a paciente pergunta qual é a minha chance de engravidar. E num caso assim como você, que tem uma baixa reserva, eu respondo com a máxima sinceridade e transparência, que é fundamental a transparência. Olha, sua chance é 5%. E o primeiro pensamento da paciente é, se é 5%, eu tenho chance. Mas eu posso inverter a resposta. A sua chance de dar errado é de 95%. Mas as pessoas não escutam que isso pode acontecer, porque eu falei que a chance de dar errado também é muito, muito maior. E quando passa para a ovodoação, existe uma tendência muito a acreditar, bom, se o problema é o óvulo, agora eu tenho certeza que vai dar certo. Então é muito importante que você relate a sua frustração de um fracasso, de uma ovodoação, para que saiba exatamente que não há nenhuma garantia que o óvulo doado vai dar certo. Então, hoje em dia, que cada clínica tem a sua estatística, mas, de um modo geral, a média de chance de sucesso de uma ovodoação é de 65%. Ou seja, se eu pegar 10 pacientes, vamos botar assim, cada 3 pacientes que fazem fertilização com ovodoação,
uma delas não vai engravidar. Então, nós temos uma variação que pode ser de 65, 66, mas nunca foge disso. Então, é muito importante que as pessoas que nos escutam saibam que não é só a sua alegria, ou tem o olhar da sua alegria, suas crianças são lindas, maravilhosas, mas você foi abençoada, mas não é sempre que tudo dá certo. Você já passou por várias frustrações, e mesmo com ovodoação, você você conseguiu as suas crianças, que mais uma vez são lindas. Uma pergunta que fazem aqui é: quanto tempo você demorou para escolher a sua doadora? Bom, entendo que a pergunta seja de quanto tempo eu escolhi, quando eu defini que sim aceitaria a doação, quanto tempo demorou? Demorou algumas horas, né? Porque quando eu decidi que eu aceitei, porque, assim, na vida eu acredito sempre, eu sempre falo isso para todo mundo, gente, na vida tudo tem dois processos em qualquer situação da sua vida, com a sua família, com o trabalho, mas qualquer situação de qualquer ser humano. Vocês precisam ter aceitação e um entendimento, né? Não adianta eu entender que eu estou passando por uma situação, mas eu não entendo, eu aceito, mas eu não entendo. Eu aceito porque tem que aceitar, né? Aceita dói menos. Mas eu não entendo por que eu estou passando por isso. Ou você entender e não aceitar. Tipo, eu entendo que está acontecendo tudo isso, mas eu não aceito. Eu preciso de uma ajuda, eu preciso do médico, eu preciso de alguma coisa. Então, o dia que você conseguir conciliar os dois e seu coração ficar tranquilo, o negócio vai fluir muito, muito rápido e seu coração está limpo. Meu coração está limpo para isso. Então, quando isso acontece, você faz de uma maneira mais tranquila e mais centrada, né? Que nada vai te abalar. Demorou algumas horas com meu marido. Eu tive, como eu moro fora do Brasil, eu tive algumas opções, pedi para fazer uma pré-análise para mim, com todas as informações que eu queria. O que me tranquilizou bastante, e um dos pontos que me fez ficar tranquila com tudo isso, e meu marido também, meu marido é bem curioso, então, tudo que a gente falava, ele estava lá buscando no Google, né? Então, assim, coisa diferente de mim. Então, ele me vinha com muita informação também, ele via minha angústia. E foi o fato de, a doadora, eu não tenho conhecimento dela, a gente não vai ter contato. A clínica que você está fazendo o processo de escolha da doadora, que eu fiz no caso no Brasil, tem todo o cuidado de fazer todos os exames, não é qualquer pessoa que pode. Eu vou chegar lá na clínica e falar, olha, eu quero ser doadora, oba, valeu. Não, não é. Você tem uma idade, você tem um limite, você tem uma regra, você tem histórico, você tem exames que são feitos. E a partir daí você sim entra no banco de dados aceitável para você poder ajudar alguém. Então isso me tranquilizou bastante saber disso. Então a resposta demorou algumas horas, porque eu tive algumas opções e não moro no Brasil. E decidi naquele mesmo dia, naquela mesma hora, 2 horas, sei lá. E eu e meu marido, a gente dividindo, ó, vê esse. E foi assim, coração disparado, porque naquele primeiro momento, no primeiro momento que eu vi um questionário na minha vida para escolher a doadora que eu ia gerar, né, a possível doadora de um filho que eu pudesse ter, o coração fica tremendo, você fica, puxa, será que eu tô fazendo bem? O que vai acontecer? Pira. Mas até o momento de você entender e aceitar o processo e você pedir ajuda e você escutar as pessoas. Eu tive uma dificuldade que eu não encontrei muita gente para falar, né? E por isso que eu decidi que eu quero falar. Eu quero falar porque eu tenho 47 anos, vou completar 48. Mas eu encontrei amigas com 30, com 20, com problema sério que já foi indicada para ovodoação e estava nesse processo de dor, de sofrimento. Eu lembro que eu estava grávida, encontrei uma amiga e ela estava sofrendo isso com 30 anos. Falei, senta aqui, eu estou grávida, estou quase para ganhar minhas filhas gêmeas. E é de ovodoação. Então eu sempre tive prazer, eu tive alegria de passar isso, porque não dói, sabe? Não dói, muito pelo contrário. A dor é de um amor tão grande que realmente machuca, mas é gostoso. Então, assim, o fato de você escolher em cima de um questionário, e coisa que de verdade, no final, não faz diferença nenhuma. Né? Você se pega em tanto detalhezinho. Vou dar um exemplo, tá? Hoje, minhas filhas ontem completaram 2 anos, né? E comentaram com a gente que quando seus filhos crescem e tem 2 anos, você mede o tamanho deles e vê
que tamanho que vai ser quando tiver adulto, né? Eu sou baixinha, todo mundo que me conhece sabe que eu sou pequenininha. Então, uma das preocupações que eu tive, olha que bobagem para vocês terem ideia de quanto é bobo. Eu falei, não, meu marido tem mais de 1,80 m, tá? Ele é bem alto. Então eu falei, não, então eu vou pegar uma doadora baixinha para não destoar tanto. Ele acabou de fazer a conta e elas vão ter no mínimo 1,80 m. Você tem uma ideia que isso não vale nada, né? Então, e aí vem a dona epigenética, que a gente vai falar isso mais na frente, que também dá uma forcinha, dá um empurrãozinho dele. Então, assim, no final das contas, o que vai é o teu coração. O teu coração, ele vai te direcionando. Você vai tendo um feeling, assim, com as coisas que você vai lendo. Aí você fala, puxa, esse daqui, esse daqui. Então, assim, é um momento, assim, hoje, é um momento gostoso. Custa, mas é gostoso. Então, assim, só para fazer um apanhado da parte médica mesmo, para saber como é que é a escolha, como é que é selecionada a doadora, e o que eu falo para você é uma coisa que não é específica da minha clínica, é um critério de regras que são determinadas pelo Conselho Regional de Medicina que nós seguimos. Portanto, a doadora tem que ser sempre anônima, não pode conhecer. Ela sempre passa por uma avaliação médica que é semelhante a qualquer mulher que deseja fazer um tratamento. Então, fazem todos os exames de doenças infecciosas. E aí já abre nós, especial, não é obrigado, mas nós fazemos o cariótipo para ver se os cromossomos da doadora também são corretos. Provavelmente já vai entrar a exigência de fazer o exame do Covid-19 também para as doadoras, que vai ser obrigado. Isso é uma coisa que não está ainda determinada, mas com certeza vai ser. E mesmo que não seja, vai ser praticamente uma exigência das receptoras, e é uma coisa que nós vamos fazer questão de fazer também. Faz sentido. E que aí nós selecionamos, se seleciona um cadastro para que a paciente tenha a máxima segurança possível da semelhança descrita com a doadora e receptora, que haja uma compatibilidade do exame de sangue, para que, se a mãe ou os pais vão contar para as crianças ou não, é uma decisão dos pais. Mas as clínicas sempre fazem algo para que tenha uma semelhança física o máximo possível com os pais, e faz parte da minha brincadeira com os casais, fala, escolhe, depois nasce com a cara do pai, não adiantou nada, né? Aí sempre faz isso aí direitinho. Então, existem algumas regras. Então, o anonimato é fundamental, porque algumas pessoas falam, não pode ser a minha irmã, pode ser uma prima minha. Não, o anonimato é, no Brasil, isso está bem claro. Isso é bom até deixar claro. As regras de éticas são particulares de cada país. Nos Estados Unidos não é assim. Nos Estados Unidos... Os protocolos são diferentes. Diferentes. Você pode ter uma doadora, conhecer e comprar os óvulos dela. Você pode entrar na internet e ver egg donors. Vocês vão se oferecer, haverá um contrato. Então, cada país é diferente. E, mesmo a Luciana morando nos Estados Unidos, o que vale são as regras do Brasil. Então, acho muito bom. Mas já que você tocou no assunto epigenética, que vamos falar depois, que aqui não estamos obedecendo uma ordem cronológica, já que é um bate-papo, a epigenética sempre é muito falado. Nós vamos falando e talvez tenha sido uma grande âncora que nos deixou mais tranquilo. E eu vou só falar você vai falar da sua parte, mas eu também gosto de falar. E eu tenho umas histórias muito interessantes, que, para quem não sabe, a epigenética, todos nós temos genes e muitos genes em comuns, nós todos. Então, é a capacidade da natureza interferir em determinados genes, ele aparecer ou não. Nós todos somos semelhantes, nós todos. Só que alguns genes são acionados e outros genes são apagados. Por isso que as pessoas são diferentes umas das outras. E antes de se falar em epigenética, muito dia bom, eu trabalho há muito tempo, não se falava nisso. Uma das histórias que chamou muito a atenção da epigenética era uma receptora que ela era muito obesa, ela tinha um rosto redondo. Era uma coisa que chamava a atenção, o formato do rosto dela. E ela fez o tratamento, engravidou, mas ela era de outro estado. E depois que nasceu, ela mandou a foto e chamou a atenção. O bebê tinha a mesma característica peculiar dela, que era o rosto redondo. Então, a epigenética é a capacidade de a pessoa absorver as modificações genéticas dentro do ambiente que ela está. Que ele foi criado. E no caso da receptora, aí eu vou deixar para você a palavra, não quero roubar de você, você que é estrela, como falei, que é essa capacidade da interferência do meio ambiente interferir na genética das pessoas. Desculpe, eu só quis explicar isso para as pessoas.
Não, Então claro, fala. claro, não, você tem que falar. Não, na verdade, hoje eu até coloquei uma foto, porque eu sou gêmea, né? Um dos pontos também do tratamento é, minha família é muito grande. Minha mãe teve 9 filhos, 2 vezes gêmeos. Eu sou gêmea. A irmã da minha mãe tem trigêmeos. Então, assim, nunca passou pela minha cabeça que eu pudesse ter algum problema. Então, quando as meninas nasceram, tal, todo mundo, assim, todo mundo não, mas muita gente mesmo fala, nossa, mas é a cara do seu irmão gêmeo. A Isabela é a cara do seu irmão gêmeo e a Gabriela é cuspida ao pai dela, né? É igualzinha a avó dela e realmente é igualzinha a avó dela. Então, as pessoas até falam para mim, nossa, Deus foi muito bondoso com você, deu uma Lucianinha e um Roland, né? E aí você tenta buscar isso, porque isso é uma coisa assim que a gente fala, poxa, eu nunca tive a preocupação, eu tive uma pergunta dessa hoje, se eu tive preocupação, por exemplo, de não ter minha genética, né? De não parecer com a família ou coisa desse tipo. Não tive. A partir do momento que eu decidi que eu ia ter meus filhos, minha filha de ovo doação, eu estava aceitando o que Deus me mandasse. Na verdade, eu acho que eu até tive uma conversa com Deus e falei, quando eu perdi a última tentativa da primeira doadora, falei, Deus, eu não sei mais o que fazer, me dá uma resposta e vamos. E a gente tentou de novo. A única coisa que eu falei, que eu questionei foi, eu quero, se for, né, de eu receber, que venha, não me importa como, não me importa raça, não me importa se vai puxar o tataravô, porque tem todas as histórias genéticas, não me importa nada. Não me importa nada. Se eu me coloquei à disposição de um dia, se precisar, eu vou adotar uma criança, eu também estou adotando, né? Só que eu estou adotando no escuro. Eu adotei um óvulo que ele pode pegar características e eu vou fazer de tudo para ter minhas características. Então, desde que eu fiz o tratamento, a transferência desses 2 embriões, que são os meus laços de fita hoje, desde o primeiro momento eu conversava com elas todos os dias, né? E eu falava, olha, mamãe vai amar vocês. Então, eu sou uma pessoa muito alegre, muito de falar, muito de brincar, de dançar. Então, eu sempre fiquei falando e brincando e falando com elas. E assim, elas têm muita personalidade da minha família, minha mesmo, as duas. Elas têm uma alegria de viver, assim, as pessoas comentam, Luciana, elas sorriem com os olhos. E isso me deixa muito tranquila, porque para mim está mais que claro, que provado, que tudo é do ambiente que você cria, né? Se eu pegar hoje, por exemplo, um exemplo bem tonto, antes das meninas virem que eu estava perdendo o tratamento, estava dando errado, eu estava frustrada, morando longe da família, fora do Brasil e tal. E aí meu marido falou, vamos adotar, tem uma gatinha aqui na rua, tal. Eu tenho uma gatinha que, se ela olhar, eu falo que só a mãe pode falar que, não, que é feia. Ela é horrível, né? Eu falo, só a mãe pode falar, porque todo mundo tem que falar que ela é linda, ela é moca. Ela escolheu a gente, ela bateu na nossa garagem e ficou lá. Se alguém encontrasse ela na rua, ninguém adotaria. Porque ela é toda mesclada, é negra, não tem uma cor, é vira-lata. E ela escolheu a gente e eu aceitei. E ela tem um amor, né? Hoje ela vive, ela tem as nossas características, ela quer estar junto. Então eu acredito muito nisso, que tudo que você tem vale muito do ambiente que você está que você está criado. Por exemplo, muitos casais, as pessoas falam, nossa, vocês se parecem. Eu não tenho nada a ver com meu marido. Meu marido nasceu no Paraguai e mora nos Estados Unidos há 25 anos, e as pessoas falam, nossa, como vocês se parecem. Então a convivência te aproxima também. É verdade. Né? Então, assim, às vezes você está com, sei lá, tem crianças que são adotadas e você vai dando o seu jeito, você vai colocando o seu estilo, e as pessoas falam, nossa, mas é a sua cara, tem seu jeito. Então, como veio, como Deus te mandou, é o menos importante. Né? Para mim, hoje, é o menos importante. Então, a minha ideia é tirar a angústia das pessoas de tipo, ai, mas e se falarem? Ai, você vai contar? Ai, não sei o que. Normal. Assim, não vejo. Hoje eu não vejo esse tabu. Aliás, Né? essa pergunta eles fazem se você pretende, se você vai contar e quando você vai contar. É uma das perguntas que estão aqui, por isso que eu peguei um gancho. Ah, tá. Então a resposta é: sim, eu vou contar no tempo que for determinado por elas, né? No tempo que elas tiverem entendimento para o negócio, e até porque eu acredito que quando elas tiverem a idade para entender isso, vai ser a coisa mais normal na escola delas estarem conversando. Olha, gente, eu É sou de um verdade. casal de mães com mãe, ou pai com pai, ou mãe solteira, ou uma pessoa independente. Enfim, para mim, eu acho que daqui a 15 anos, esse papo aqui não é nada, vão ser outros valores, vão ter outros temas, então isso não vai ser um choque.
Como hoje não é choque nenhum Não. você encontrar homossexual na rua, ou enfim, cada um com as suas escolhas. Então, eu não acredito que isso lá na frente vai interferir em alguma coisa. E também acredito muito que é a maneira que você cria, a maneira que você passa, o respeito que você dá para isso, né? Porque é tudo igual. Então, sim, eu vou contar no momento que for para contar. Para minha família, eu contei. Não contei quando eu estava fazendo o tratamento, porque eu não queria. Quando a gente está fazendo tratamento, doutor, é engraçado que quando as poucas pessoas que sabiam que eu estava fazendo na época, quando eu ia ao médico, eu chegava, já estava, parecia que tinha um letreiro assim na minha testa, assim, e aí? O que aconteceu? Como foi? Não sei o quê. Então, você já tem uma pressão de você mesmo. E você acha que está todo mundo te cobrando, assim. Então, é uma pressão psicológica tão forte, que machuca a gente, né? Então, isso eu evitei enquanto eu estava fazendo tratamento. Quando eu engravidei, eu contei para minha família toda. Então, assim, eu sempre me baseei em contar para minha família, porque era a minha genética que não teria, né? Da minha família que não teria. Então, a única coisa que eu me preocupei, de verdade, foi, e o meu tipo sanguíneo. Eu vou contar para minha família, porque se Deus o livre acontece um acidente, acontece alguma coisa das minhas filhas precisarem de sei lá, de uma doação de algum órgão e tem que ser compatível pela família e de repente não tem, vão questionar meu relacionamento com meu marido, vão questionar, puxa, mas como não tem a genética, o que aconteceu? Então, assim, para minha família, eu me preocupei em contar por esse sentido, por uma necessidade de que se um dia houvesse, não ser escondido para ninguém, porque eu não vejo nada feio. Muito pelo contrário, eu acho que foi a coisa mais linda, eu acho que eu fiz bastante coisas boas, fiz coisas muito erradas também, sabe? Errei bastante, mas acho que uma das coisas mais lindas que eu fiz na minha vida foi o processo de ovulação. Foi a Nossa, aceitação disso. adoro quando você fala isso. Aliás, muitas perguntas apareceram aqui, apareceram perguntando quantos óvulos você recebeu. E eu sempre, antes de fazer a pergunta, eu faço uma introduçãozinha da parte médica, técnica, como funciona. Quando a pessoa vai receber óvulos doados, existem duas maneiras. Eu repito que cada clínica tem a sua estrutura do problema. Como é que resolve? Existem duas maneiras de receber doação de óvulos compartilhada ou óvulos congelados. Hoje em dia, óvulos congelados é uma coisa que está muito avançada e nós, particularmente, usamos muito um banco de óvulos congelados. A doação compartilhada é quando a doadora de óvulos não consegue engravidar, geralmente pelo problema do marido que tem um problema, ela é jovem, fértil, saudável, ela tem capacidade de ser mãe e ela tem uma limitação financeira. Então, ela se propõe numa fertilização in vitro, doar parte dos óvulos dela para a receptora e parte delas fica com ela. É uma maneira muito bacana de se entrosar as duas pessoas para ficarem felizes. As duas que nós temos a oportunidade de ser mãe. A doadora, que vai doar parte dos óvulos dela, e ela vai conseguir engravidar, porque não tem uma condição financeira ideal, e a receptora vai receber parte desses óvulos que vão ser fertilizados com os óvulos do marido e que serão colocados na útero da receptora. Hoje em dia, com a evolução da medicina, a chance de gravidez com óvulos congelados para nós é idêntica. Cada clínica tem o seu critério. Nós já fizemos particularmente trabalhos mostrando que não há diferença na taxa de gravidez de óvulos congelados ou óvulos frescos. Isso depende de clínica para clínica. Todos são competentes, todos são ótimos, mas cada um tem um critério. E aí você vai ter um número já determinado de óvulos, porque muitas vezes a doação compartilhada, a doadora não produz o número de óvulos que dentro da expectativa da receptora. Então, isso é uma coisa importante. Então, a condição pode ser ovo-doação compartilhada, ovo-doação por óvulos congelados. Agora, a pergunta que já fizeram aqui para você, quantos óvulos você recebeu? Ok. Você lembra? Lembro, claro que eu lembro. Da primeira doadora, eu recebi 11 óvulos, né? Ela tinha 22 na época. Não, mentira. Tinha 14 óvulos. Ela ficou com 7, eu fiquei com 7. Desses 7, ficaram só 4 embriões, né? Então, assim, a gente dividiu, né? Cada um ficou com a sua parte, e aí eu transferi no primeiro momento 2, depois 2 que não deram certo. A idade dessa doadora, eu vou comentar porque muita gente me pergunta, a primeira doadora que eu escolhi tinha 31 anos, né? Uma idade saudável e tal. E não deu certo. A segunda doadora era mais jovem, tinha 24 anos,
E aí teve 22 óvulos. Desses 22 óvulos, eu fiquei com metade, ela com metade. Dessa metade, 11 que eu fiquei, me sobraram 6 embriões. Os dois primeiros, que eu até brinquei com o doutor quando foi fazer a transferência, eu falei, ó, por favor, hein, agora tem que ser, chega, é a última chance, chega de pênalti. Aí, não, pode ficar tranquila que é golaço, e realmente foi. E então, de cara, já engravidei das duas na primeira, duas que eu coloquei, porque eu tinha o limite, né? Eu poderia, tinha muita gente que me perguntava aí quantos embriões você vai colocar, porque eu lembro que na época, foi na mesma época que a Ivete Sangalo fez, ela colocou 4 embriões. E eu falei, não, eu não tenho nem tamanho para isso. Meu médico falou que 2 vai resolver, então foram 2. Então, desses 2 ainda tenho 4 embriões. Então é isso, então foi essa quantidade e eu fiz a doação compartilhada, que eu achei um projeto bem legal, e me deu mais segurança de estar sempre ajudando, pensando em ajudar a outra, né? Porque eu acho que sempre é dando que você recebe. Então eu acho que você fazer essa troca de alguém estar te ajudando e você está ajudando alguém, eu acho que isso te conforta em todos os sentidos, né? Então foi legal, essa é a resposta. Então, uma coisa que alguém já perguntou, que você fez com uma doadora de 31 anos e não deu certo, e com a de 24 deu certo. Isso pode fazer que as pessoas que estejam nos escutando acreditem que ele ter sido dado certo ou não foi a diferença da idade. Na verdade, de 24 para 31 não é uma diferença consistente. As duas pessoas são férteis e capazes. De um modo geral, embora eticamente a mulher de até 35 anos pode ser uma doadora, na prática, não se usa doadoras com mais de 32 anos, porque os resultados de quem tem 31 anos e 24 anos são idênticos. Mas eu quero que você conte uma coisa que você me contou, e eu quero que você conte que é muito bacana, como é que você ficou sabendo do resultado que você estava grávida. Você me contou e eu acho bem bacana, que eu acho que as pessoas devem prestar atenção dessa maneira que você soube a história. Tá bom. Eu fiz o tratamento em 2017, em setembro de 2017. Em maio, eu fui para o Brasil para tentar essa última vez. Então, eu fiz toda a coleta do que tinha que fazer, voltei para os Estados Unidos e já marquei. Naquele mesmo momento, eu consegui, a doadora estava no mesmo período que eu, no mesmo processo que eu, então foi muito imediato. Então, quando eu ainda estava no Brasil, eu já saí de lá sabendo quantos óvulos eu tinha e quantos já tinha fertilizado. Então, naquele momento, foi praticamente assim, imediato. Então eu saí sabendo que em setembro eu voltaria para o Brasil e seria em setembro que eu faria a transferência dos embriões. Então, quando eu cheguei no Brasil, começou aqui nos Estados Unidos uma loucura com um tornado, com um furacão enorme que teve aqui, e eu estava super nervosa, não conseguia me controlar, e eu sou 880, sabe? Eu não sei me controlar muito com as coisas assim. Então, eu fazendo o tratamento e de repente todo mundo me mandando, ninguém sabia que eu estava no Brasil fazendo tratamento, e todo mundo, Luciana, como que você tá? Luli, pelo amor de Deus, toma cuidado, porque o tornado vai pegar aí, tem que sair de Miami, tem que ir para não sei aonde, meu marido querendo pegar a gata, indo para... E eu desesperada. Aí cheguei, fiz a transferência no dia 5 de setembro, dia 6 ou 7 começou a muvuca, e quando você faz o tratamento, você a cada 2 dias você vai fazer acompanhamento para ver o medicamento que você vai continuar tomando, monitorando para ver como está indo o processo. E nessas idas eu chegava na clínica chorando, desesperada, e a Mari era meu anjo da guarda, e eu agarrava ela e a Fran e falava, gente, pelo amor de Deus, eu não estou conseguindo me controlar, eu tô colocando tudo em risco, é a minha última chance porque eu não vou fazer mais. Eu tô pondo tudo a perder porque eu não consigo ficar tranquila, eu tô desesperada, eu tô nervosa e pronto. Não, Lu, tudo bem. Aí quando passou no 7º dia, no D7, que normalmente é 12 dias depois que você faz a transferência, que você sabe se você tá grávida ou não, até para dar o tempo de hormônio e tudo. E aí, no dia 7, quando eu cheguei nesse estado, a Mari falou, não, Lu, fica tranquila, vai dar tudo certo, com uma paz que só ela tem no coração, assim. Eu falava, tá bom, mas não conseguia me controlar. Aí fiz os exames, fui pra casa, tô deitada em casa jogando Candy Crush pra passar o tempo, meu marido em Miami, eu naquela camuvuca, e meu celular às 5 horas da tarde toca. Eu sabia, e era da Mari, era o número do telefone da Mari. Eu falei, não vou atender porque eu tô jogando Candy Crush. E aí eu peguei, vi que tinha 3 ligações, eu falei, não, deixa eu atender agora, que era de novo. Aí quando eu atendi, falou assim, oi Lu.
eu tô te ligando, é o doutor Arnaldo. Nesse momento, eu já tremia inteira e falei para minha mãe, mãe, acabou tudo, não tem mais sonho, não deu certo, porque o doutor Arnaldo me ligar, é porque antes dos 12 dias, é porque perdi tudo, já era, não vai acontecer. Isso já estava super. E aí eu lembro que o Zé me falou: olha, eu tô te ligando do celular da Mari porque tinha que ser eu te dar essa notícia. E eu já, certeza que ele não estava. Luciana, eu tive a liberdade, você me desculpa, mas você estava muito nervosa e eu tomei a liberdade de fazer um teste antecipado para ver o que a gente faria com o seu nervosismo todo. Então, eu preciso da sua calma, porque você está gravidíssima. Ai, gente, vocês não têm noção. Minha mãe me segurava porque eu pulava na casa inteira. Eu ficava sem ar. Mãe, eu tô grávida, ele tá dizendo que eu tô grávida, não é possível. E assim, essa emoção toda foi gravada, né, por áudio. E depois eu queria ficar ouvindo, porque eu ficava lembrando daquela sensação. E a partir desse momento, o tornado podia levar Miami para longe. Depois eu dava um jeito. Eu precisava cuidar daquelas coisinhas que estavam comigo, que eu ia começar a gerar, que eu já estava gerando, na verdade. E sim, já estava super certo. E a outra coisa engraçada também desse tratamento foi que com 12 dias ainda falou, olha, não precisa mais vir fazer exame de hormônio porque tá certo mesmo. Então eu acreditei, porque uma vez falar isso, eu falei, opa, então já sabe que tá acontecendo. Eu tive sangramentos, que é uma coisa muito normal, que eu não sabia. E tive vários sangramentos. Na verdade, o médico fala pra gente, olha, se tiver um sangramento é normal, porque é o sangramento de inidação. Só que a gente não tem noção do que é normal para o doutor, o que é normal para mim. Então, 2 milímetros para mim é muito, para ele não é nada, né? Então, eu falava, tá bom. Aí um dia eu acordei e estava com esse sangramento, e eu tinha comentado com o doutor Arnaldo que como meu marido estava fora, eu fazia questão que o primeiro ultrassom para ver os bebês seria com vídeo para o meu marido ver. Eu queria que ele visse pela primeira vez. E aí eu estava com a minha irmã, dormi na minha irmã e acordei com sangramento. E eu comecei a ficar preocupada, porque era muito. Comecei a falar com a Mari, não sei o que. Falei, ó, faz o seguinte, vai para a clínica, chega lá, não é o doutor que vai estar lá, quem vai estar lá é a doutora Paula, e ela vai fazer o exame e a gente vê. Né? Para mim, eu já tinha, assim, mandei mensagem, tenho até mensagem gravada para minha irmã mais velha e falei, Vera, não conta pra mãe, pra ela não ficar triste, mas acabou tudo mesmo, eu tô com muito sangramento, eu tô indo pra clínica e tudo bem, tá. Mas não contar nada, depois eu falo. Quando eu chego na clínica, a doutora Paula e a Carol fazendo o exame lá, ai, tá tudo bem, fica tranquila, mas nem é muito, pra mim era um... Nossa, eu ia ficar como fala, com anemia, pra mim, de tanto que era. E ela falou, não, mas nem tanto assim. Não, e minha irmã comigo. Aí ela falou, não, faz assim, ó, fica tranquila, eu vou tirar uma fotinho aqui para você começar a fazer o álbum. Tá tudo certo. Aí eu falei, bom, você vai me dar não vai me sacanear desse jeito. E ela falou, não, os dois bebês estão bem. Eu, hã? Foi assim que eu soube que era gêmeo. Sem meu marido saber primeiro, minha irmã sabendo em primeiro lugar, e eu tendo assim, como? Então, assim, foi tudo surpresa esse tratamento que eu fiz em 2017, esse que deu certo, esse que foi um sucesso, foi tudo muito feliz, foi muito feliz, era felicidade atrás de felicidade. Cada vez que eu tomava um susto, vinha a calma, né? E eu sabia que eu precisava dessa calma. Então é isso, essa história é legal. Você sabe que uma das coisas que eu sempre tenho a alegria do meu trabalho é que eu costumo usar uma frase, que é a intensidade, que a qualidade de vida se avalia pelo número e pela intensidade das emoções que nós temos durante a nossa existência. E essas histórias que você conta, que são histórias espontâneas do nosso dia a dia, é sempre bom saber que a gente provoca emoções e você contando as coisas eu acho extremamente emocionante. Mas já mudando um pouco de assunto, tenho duas coisas que perguntam muito e eu tenho muito interesse, que eu gosto, essa pergunta é muito importante eu fazer. Como é que foi a aceitação do Roland da ovodoação? Porque muitas vezes eu tenho mais dificuldade com o marido que não aceita. Às vezes o marido não está muito inteirado do assunto, não conhece bem as dificuldades, mas ele é contra. E não sabe que o ônus do físico, do sacrifício, pertence à mulher. Sempre é assim mesmo. Agora,
Eu quero ver como foi a aceitação dele. Isso pode ser interessante para aquelas que estão nos ouvindo. Isso para mim eu gosto que você fale isso. Ah. Desde o primeiro momento que eu fui diagnosticada, que eu fui direcionada para fazer o tratamento com ovo-doação, como receptora de óvulos, o Rolando foi a pessoa que mais aceitou. Meu marido foi a pessoa que mais me apoiou, mais falou, não, acho que é esse o caminho, acho que não precisa nem pensar em outra coisa, nem tenta outra coisa, mas ele respeitou muitos passos que eu quis dar, porque eu sou muito razão, eu sou muito emoção, ele é muito objetivo. E por ele, assim, quando falou foi recepção, já teria feito, ele teria me apoiado igual, sem problema nenhum. E eu não, eu queria as respostas. Então, assim, ele foi a pessoa que, antes de mim, foi a primeira pessoa que aceitou. Ele não teve problema nenhum. Algumas pessoas me andaram perguntando, porque eu montei uma página, ainda fui colocando pouca coisa, porque as meninas realmente me tomavam muito tempo. Então, colocava poucas coisas e eu tive perguntas de, por exemplo, poxa, mas meu marido não aceita, como que eu faço para convencer ele? Não existe isso. Não existe isso, porque não tem como você colocar uma arma na cabeça da pessoa ou de uma maneira de impor de que ele aceite, né? Ele tem que aceitar de coração aberto, porque senão lá na frente isso vai ser um problema para você. Né? Então, uma das coisas que eu coloquei para mim, se eu tenho um sonho como mulher, se eu vou abrir mão do corpo que eu tinha, da vida que eu tinha, e eu estou disposta a tudo para realizar um sonho de ser mãe, de cuidar de duas criaturas, de educar, de ter todo o tempo dedicado a ele, essa é a minha opinião, tá, gente? Ninguém tem o direito de me tirar isso, nem que seja meu marido. Né? Então, eu acho que tem que ser reavaliado. Se existe numa relação um aceito e outro não, isso tem que ser ponderado, porque um dia a conta chega, né? E você tem que estar preparado para o quanto vai pesar isso. Porque, assim, hoje eu tô casado e de verdade, gente, eu já fui divorciada no Brasil, tá? E eu sou a favor, assim, enquanto tudo tá bem, tá bem. Amanhã, hoje, eu estou casada com uma pessoa que eu preciso de uma realização pessoal, que é ter um filho, e essa pessoa não me apoia, e eu falo, tá, tudo bem, eu vou aceitar porque você não me apoia. Amanhã, depois, Deus o livre, acontece alguma coisa, essa pessoa não vai estar perto de você porque, sei lá, faleceu, não é nem que separou, sei lá, faleceu, aconteceu alguma coisa de outro mundo, você está sozinha, e você não realizou o seu sonho, e você segurou um tempo enorme, e o tempo, eu já disse, gente, o tempo é implacável com a gente. Então, assim, neste quesito de maternidade, se o sonho é teu, você tem que correr os riscos, né, do que você quer. Então, o mais importante é você falar, o que é mais importante para mim? Abrir mão de uma maternidade porque meu marido não quer, ou fazer com que ele realmente buscar informações, buscar ajuda, fazer o que tiver que fazer para convencê-lo a você ter isso. Porque um filho, ninguém te tira, não existe esse filho. Né? Então, não sei se... Eu não quero chocar as pessoas, assim, eu sou muito prática com isso, assim. Ou a pessoa está contigo, ela não está contigo. Né? Então, para estar contigo, ela vai te apoiar, porque se o problema é teu e você está disposta a passar por tudo isso, que não é fácil, gente. A gente toma um monte de hormônio, a gente engorda, a gente se sente horrível, a gente fica feia, a gente fica mal-humorada, a gente muda completamente o corpo. Minha gravidez não tem nada a ver com a ovo-doação, tá? Mas ela foi horrível. Eu tive todas as coisas que pode ter numa gravidez, eu tive. E ele estava lá comigo. E ele foi a primeira pessoa que me apoiou. Eu fico pensando, se ele não tivesse me apoiado, o que teria acontecido? De verdade, eu não estaria com ele. Mas eu teria feito a doação, sozinha. Ó, eu achei que essa parte aqui agora foi a melhor parte da nossa live, sabia? Adorei ter parecido aqui. Você teve uma manifestação pura e realmente o Rolando foi realmente brilhante, e também eu tenho a certeza, e sempre recomendo aos maridos, estejam juntos, porque casamento é isso mesmo. São duas pessoas que se tornam uma única só. Então, eu acho que foi perfeito e espero que as mulheres realmente prestem atenção no que você falou, porque eu acho que é esse o caminho e que os maridos também escutem isso. Eu acho que esse ponto, para mim, foi muito importante. Mas você tocou também no assunto do seu parto. Eu tenho que ficar de olho no tempo também, porque daqui a 6 minutos vão nos tirar do ar. E desculpe, mais uma vez, nos desculpe por aquele intervalo que nós tivemos que dar por um erro de áudio aqui. E já vou responder alguns comentários aqui se vai estar gravado. Realmente, essa vai ficar 24 horas, vai ficar
no meu Instagram, depois nós vamos colocar no YouTube. Então, eu vou repetir mais uma vez o e-mail saúde@ipgo.com.br. Quem tiver dúvida pode mandar suas dúvidas. Se desejarem que a gente faça uma nova sessão, fazemos, que nós gostamos de falar do assunto. E eu, particularmente, vou dizer para vocês uma coisa. No IPJ nós fazemos muitos tratamentos, mas o tratamento que mais me traz emoções todos me dão emoções, tá certo? Mas é muito bacana. E eu comento uma história que eu comentei com você há pouco tempo. E quando as pacientes ficam, depois de ganhar o bebê e estão grávidas, elas sempre falam o mesmo arrependimento. Doutor, por que eu demorei tanto? Até mais em tom de brincadeira, brigam comigo. Por que eu não sinto mais enérgico, mais obrigar? Porque eu não posso obrigar ninguém. Eu tenho que dar os argumentos, os prós e os contras, com qualquer médico, não sou eu isso. Qualquer médico tem a função de acolher a paciente, esclarecer as dúvidas. Hoje em dia se fala muito bem do atendimento centrado na necessidade do paciente, convencer dos caminhos, mas a decisão caberá a ela no momento que ela está tranquila. Ninguém pode fazer uma ovorrecepção se não estiver convencida que esse é o momento dela. O meu argumento é tentar convencer que não vale a pena, é muito sacrificado, e que os filhos de uma ovodoação são tão amados que, com certeza, todo mundo se esquece depois, eu não sei o ovo de onde veio, é meu filho, eu amo meu filho, e assim por diante. Mas uma coisa que é importante você falar, que você falou da sua gravidez, que foi muito mais complicada, lógico que isso aí não tem nada a ver com a ovodoação, mas é sempre uma alerta que a gente dá, que sempre, lógico, aí eu vou ter que ser claro, embora você tenha uma aparência super jovenzinha, você tinha 45 anos. E depois dos 40 anos, sempre é uma gravidez que necessita de um cuidado mais específico, mais cuidadoso. Então, já tive algumas situações de pacientes com mais idade, até com mais de 50 anos, que é uma coisa que, dentro de critérios rígidos, a gente pode aceitar, mas é necessário um cuidado bastante criterioso, porque há um maior risco de hipertensão, um maior risco de diabetes, e isso é necessário que a pessoa tome alguns cuidados para ela seja rigorosamente bem acompanhado. Eu vou deixar aqui a última pergunta que eu deixei aqui para o desfecho, mas depois você sobrar algum segundinho de falar mais alguma coisa, e aí já colocamos o e-mail para você falar aqui. Eu separei que botei um asterisco. No final me completa o seguinte: qual que é a definição de ser mãe? Vê se você consegue definir isso. Ai, doutor Arnaldo, para mim, ser mãe é uma entrega. Ser mãe é uma dádiva, não é para todos, porque é muito difícil. Mas é uma entrega total de vida, de tudo, nada é você mais, né? Ser mãe, a partir do momento que você decide ser mãe e você está gerando uma coisa, você já não é você, né? Então, às vezes eu falo um monte de coisa assim, sobre ser mãe e cada vez eu vou mudando, porque cada dia muda, né? Cada dia o sentimento de ser mãe é inexplicável, é uma coisa que você realmente não tem controle, é uma coisa que é inexplicável, assim. Ser mãe é algo, superar, assim, é você superar todos os dias, é passar por cima de qualquer coisa por seus filhos. Então, ser mãe, ainda ser mãe dos meus laços de fita. Adoro você põe os seus símbolos laços de fita, é uma graça. Mas eu não tenho dúvida que quando o objetivo de nós, todos os médicos que fazemos medicina reprodutiva, falta 1 minuto e 27 para acabar. O sentimento da maternidade, ter família, eu sou 100% a favor de família. Se alguém quiser definir qual que é o nosso objetivo, é criar famílias. Eu tenho família e torço para que todo mundo tenha sua família. E há muitos, ainda mais a parte vai acabar já, se preocupam quanto vai custar filho, como será o mundo, ainda mais no momento que estamos cuidando agora. É difícil, mas a sua recompensa vale a pena. Não interessa quanto custa, não interessa noites mal dormidas, não interessa... É imensurável, é imensurável, não tem como calcular, é incalculável. Tudo você fala, passaria de novo. Eu passaria de novo. E isso é a coisa que eu mais escuto. Já tive situações realmente
que o paciente sofre, depois se pergunta, você lembra do que te angustiou? Ela falou, eu não lembro de mais nada. Faria exatamente o que você falou. Faria tudo outra vez. Como faltam 25 segundos, eu quero agradecer a todos por estarem conosco nesse Obrigada, período. gente, obrigada. Vamos fazer outra live que eu acho que é importante, acho que a gente precisa. É só você E eu vou estar mandar- fazendo algumas também na minha página. Na minha página eu Tá vou estar bom. fazendo alguns também e a gente vai dividindo tudo. E, gente, obrigada. Se vocês tiverem Tá. dúvida aí, a gente vai Tem, esclarecendo. Esclarecendo não, né? Ajudando. tem muitas perguntas aqui, tá acabando, eu vou dar tchau, porque vai sair do ar já, 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 já.